Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, consultora de sono da Maternity Coach, e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre soneca curta. Seu filho dorme muito mal durante o dia? Fica comigo nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de soneca curta é alinhar um pouquinho as expectativas. O que é uma soneca curta? Muitas vezes a criança tem a necessidade ou a capacidade de sono, de fazer um ciclo de sono. Um ciclo de sono ele tem entre 40 e 50 minutos. Então, se o seu filho faz um ciclo e não tem nada que faça com que ele volte a dormir, essa pode ser a necessidade dele em cada cochilinho que ele faz. Como que a gente consegue avaliar um pouquinho se a criança precisaria ou não de mais sono? Se ela acorda bem, se ela acorda sorrindo, se alimenta direitinho, né? Então esses são alguns indícios que mostram que aquele era o sono que ela precisava fazer. Se você tem um bebê que faz sonecas de 20, de 30 minutos, sim, podemos classificar essa soneca como uma soneca curta. Agora vamos para o mão na massa. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essas sonecas se seu filho faz aí 20, 30 minutos de sono? Parece um assunto batido, mas nós vamos falar de novo de rotina. Eu costumo dizer para as clientes e para as leitoras e para as seguidoras e para as inscritas aqui no canal que o nosso corpo funciona como uma maquininha perfeita. Então a gente tem um ciclo de sono, vigília, alimentação muito regular durante o dia. Então se o seu filhinho dorme todos os dias mais ou menos no mesmo horário, com uma flexibilidade de meia hora a mais ou a menos, pode ser que ele durma com mais facilidade e faça sonecas mais longas, justamente porque o horário está acertado e o corpo dele entende que aquela hora é hora de dormir. Então, investir numa rotina regular, entender as janelas de sono, que eu posso gravar aqui um vídeo para vocês sobre janela de sono, como a gente faz para entender direitinho esse tempo que o bebê consegue ficar acordado sem entrar num ciclo vulcânico, ao mesmo tempo que ele também esteja preparado para dormir, né? Então isso nada mais é do que o tempo que ele passa acordado numa boa e começa a ficar com soninho suficiente para entrar num cochilo. Então observar bem isso e ter os horários aproximados em que seu filho adormece. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um bebê que dorme no meio do dia, perto de meio-dia, meio-dia e 30. Todos os dias você começa a tentar fazer com que seu bebê durma às 11 horas da manhã. E você fica lutando e ninando e penando ali com ele por uma hora e meia todos os dias. Então o horário de dormir do seu bebê não é às 11 da manhã, é ao meio-dia, meio-dia e 30, né? Então acertar esse horário é uma coisa muito importante. Outra coisa que vocês precisam observar para melhorar a soneca é esse bebê. Como que é o ambiente de sono dessa criança durante o dia? Se ele já tem mais de 4, 5 meses, ele sabe a diferença entre dia e noite? Será que não é um bebê que prefere dormir na penumbra? Vocês cuidam da temperatura? Você coloca um ruído branco, pode deixar o ruído durante a soneca inteira para o seu bebê concentrar naquele ruído, né? Muita gente fala que a criança tem que dormir com os barulhos normais da casa, mas às vezes a criança tem um sono um pouco mais difícil, assim como muitos adultos também têm. Se tiver alguém conversando, uma máquina de lavar ligada, um irmãozinho mais velho gritando e brincando, vai ficar difícil desse bebê dormir. Então o ruído branco ele vai funcionar como uma barreira sonora. Então vai impedir que a criança tenha o sono interrompido, atrapalhado por causa de sons externos, né? Então vocês podem deixar o ruído durante a soneca toda e cuidar desse ambiente para que seja agradável, temperatura, o lençol, se a criança dorme no carrinho, se ela está confortável, se está escurinho o suficiente para ela dormir, isso é bastante importante. Outro ponto para a gente analisar.
criança demora um pouquinho para baixar nível de energia. Então a gente faz sempre uma rotininha para soneca, leva a criança para uma troca, liga lá o sonzinho, diminui luz, fecha a cortina. Mas e antes disso, né? Será que vocês estão pegando a criança exatamente de uma brincadeira? Ela está se divertindo e dali já vai direto para o ritual de sono? Isso pode deixar o cochilo bem complicado. A criança vai lutar porque ela quer continuar brincando. Então, uns 15 minutos antes da sua rotininha de sono, tire a criança da onde ela está, comece a fazer uma brincadeira um pouquinho mais calma. Leve essa criança para ver uma janela, olhar algo que ela fique um pouco mais distraída, mas que isso vá baixando a energia. Tire telas, se por acaso ela estiver assistindo alguma coisa, enfim. Tire brinquedos barulhentos, né? Tente baixar o nível de energia da criança uns 15 minutos antes de começar o ritual de soneca, né? Então, se você leva 10 minutinhos para o ritual de soneca, uma meia hora, 25 minutos antes do sono acontecer, já vá baixando o nível de energia do seu filho. E a nossa última dica, a mais importante, então agradeço se você está aqui no nosso vídeo até agora, já deixa um like no vídeo, se inscreva aí no nosso canal, que é para o YouTube entender que essa informação é relevante e ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Nossa última dica de ouro aqui é você entender o despertar da criança e tentar se antecipar a esse despertar. Então, se o seu filho acorda sempre com 20 minutinhos, já fique ali do lado dele com 20 minutinhos, já atenda com sussurros, com carinho, tente colocar a mãozinha nele, dar um contato corporal, tente ajudá-lo a ligar a próxima fase do ciclo de sono, sempre antes dele acordar. A criança, ela é muito curiosa, ela tem muito que aprender. Então, geralmente quando ela acorda, ela vê as coisas, vê o ambiente, ela não quer mais saber de dormir, né? Então, é mais fácil você conseguir que seu filho emende o ciclo de sono quando você se antecipa ao despertar dele do que quando você o deixa acordar para depois tomar uma atitude e tentar que ele reinicie um ciclo de sono. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre soneca. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês sobre as nossas janelas de sono, porque elas também são muito importantes para a gente regular o sono do dia e o da noite também. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.